E se o tempo não fosse uma linha reta? E se o passado, o presente e o futuro existirem simultaneamente, esperando apenas que alguém descubra a chave para navegar entre eles? A ideia de viajar no tempo sempre fascinou a humanidade. De mitos antigos a romances de ficção científica, essa é uma das fantasias mais persistentes da nossa imaginação. Mas e se eu te dissesse que, por trás das histórias, existem segredos guardados? Relatos históricos que desafiam a lógica e teorias científicas que apontam para uma realidade muito mais complexa do que imaginamos. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre a dimensão mais misteriosa de todos. Hoje, vamos mergulhar na história secreta da viagem no tempo, mitos, ciência e segredos guardados. O fascínio atemporal desde os contos mais antigos, uma humanidade sonha em revisitar o passado ou espiar o futuro. Dos oráculos proféticos na Grécia Antiga, às lendas de monges que atravessam séculos em meditações. A ideia de romper as barreiras do tempo é uma eco constante em nossa cultura. Mas essa não é apenas uma fantasia. Ao longo da história surgiram relatos inexplicáveis e teorias ousadas. Será que uma viagem no tempo é apenas um delírio de ficção científica ou há segredos que sugerem sua existência, guardados nas entrelinhas da ciência e dos registros mais obscuros? Vamos explorar essa possibilidade. 1. Mitos e lendas. O salto temporal na antiguidade, a ideia de cair temporal não é nova. Mitos e lendas de diversas culturas ao redor do mundo contêm histórias que, à luz do conceito de viagem no tempo, ganham um novo significado. No budismo, há a lenda do rei Muxalinda, que ao meditar sob uma árvore, é protegido por uma cobra gigante. Ao final da meditação, ele descobre que, enquanto estava em um estado de profunda contemplação que parecia curto, séculos passados no mundo exterior, uma clara percepção de dilatação do tempo. Outro exemplo é o conto japonês de Urashima Tar, um pescador que resgata uma tartaruga. Em agradecimento, ele é levado a um palácio submarino, onde passa alguns dias com a princesa. Ao retornar à sua vila, ele descobre que 300 anos se passaram. Uma narrativa de clássico, um salto no futuro. Esses relatos antigos, embora folclore, revelam uma curiosidade humana inata sobre a flexibilidade do tempo e a possibilidade de experimentá-lo de formas não lineares muito antes de termos teorias científicas para explicá-las. 2. Os anacronismos históricos. Visitantes do futuro? A história está cheia de objetos e relatos que parecem estar fora do seu tempo, os famosos anacronismos. Seriam evidências de viajantes do tempo ou apenas erros de interpretação? Um dos casos mais curiosos é o do relógio de Patek Philippe, descoberto em uma tumba chinesa selada por 400 anos. O relógio, moderno para a época, teria sido gravado com a palavra Suisse. Se a tumba realmente esteve selada por tanto tempo, como um relógio registrado do século XX poderia estar ali? Embora haja muitas explicações céticas, a ideia de um objeto do futuro perdido no passado é irresistível. Outro mistério é o do Homem-Pomba. Em 1941, durante a reabertura da South Fork Bridge no Canadá, uma fotografia tirou várias pessoas e no meio da multidão um homem se destacou. Seus óculos de sol, sua camiseta com uma estampa e uma câmera portátil, aparentemente totalmente fora de moda para a época. Seria apenas um estilo incomum ou um visitante de outra era? Esses anacronismos, por mais que possam ser explicados por coincidências ou enganos, continuam a alimentar o fascínio popular pela viagem no tempo e pela possibilidade de que a história possa ser mais complexa do que os livros que contamos. 3. A teoria da relatividade de Einstein, a base da viagem no tempo apesar dos mitos e anacronismos. A verdadeira base para a discussão moderna da viagem no tempo veio de um gênio, Albert Einstein. Sua teoria da relatividade especial e geral revolucionou nossa compreensão do tempo e do espaço. A relatividade especial declarou que o tempo não é absoluto, ele é relativo. Quanto mais rápido um objeto se move, mais lento o tempo passa para ele em comparação com um observador parado. Esse desempenho é conhecido como dilatação do tempo.
Na prática, para um astronauta viajando próximo à velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar do que para alguém na Terra. Tecnicamente, isso seria uma viagem para o futuro. A relatividade geral, por sua vez, é dinâmica a ideia de que o espaço e o tempo formam um único tecido quadridimensional, o espaço-tempo. Essa teoria sugere que objetos com massa distorcem o espaço-tempo ao seu redor, criando o que percebemos como gravidade. Mais intrigante ainda, ela não descartou a possibilidade de buracos de minhoca ou viagem para o passado em certas condições extremas, como a presença de cilindros rotativos infinitamente longos ou buracos negros específicos. Einstein, embora cético sobre a praticidade da viagem no tempo para o passado, abriu as portas para que a ciência considerasse uma possibilidade teórica, não mais apenas um sonho. 4. Buracos de minhoca e viagem no tempo. Ponte no espaço-tempo, a ideia de buracos de minhoca. É uma das mais fascinantes ocorrências da teoria da relatividade geral, teoricamente. Um buraco de minhoca seria um atalho que conecta dois pontos distintos no espaço-tempo, permitindo uma viagem quase instantânea entre eles, ou até mesmo entre pontos diferentes no tempo. Imagine que o espaço-tempo é uma folha de papel. A forma mais longa de ir de um ponto A a um ponto B é atravessando a folha. Um buraco de minhoca seria como dobrar a folha e perfurá-la, criando um atalho direto. O problema é que, para serem obtidos e transitáveis, os buracos da minhoca exigiam a existência de matéria exótica, algo que ainda não foi comprovado ou criado. Além disso, as forças gravitacionais dentro de um buraco tão de minhoca seriam extremas, que destruiriam qualquer coisa que tentasse atravessá-lo. Apesar dos obstáculos, a pesquisa sobre buracos da minhoca continua em aberto, e sua existência, mesmo que puramente teórica por enquanto, mantém viva a esperança de que um dia possamos construir pontes para o passado ou para o futuro. 5. Paradoxos temporais. A loucura de alterar o passado se uma viagem no tempo para o passado fosse possível. Ela levantaria uma série de questões filosóficas e lógicas conhecidas como paradoxos temporais. O mais famoso é o paradoxo do avô. Se você viajasse para o passado e impedisse que suas avós se conhecessem, você nunca teria nascido. Se você não tivesse nascido, não poderia ter viajado no tempo para evitar que suas avós se conhecessem. Isso cria um ciclo ilógico. Outro é o paradoxo de Bootstrap. Um objeto ou informação existe sem ter uma origem. Imagine que você viaja para o passado. Encontra um livro de música, a cópia e o leva de volta ao futuro. No futuro, você é o compositor desse livro, mas você só o criou porque o copiou no passado. De onde veio a música originalmente? Para resolver esses paradoxos, surgiram teorias como a do multiverso ou a da consistência de Novikov. Qualquer tentativa de alteração do passado é frustrada por eventos que garantem que a história permaneça consistente. Essas teorias mostram o quão complexa a viagem no tempo se torna quando consideramos suas implicações. 6. Experimentos modernos e a busca por viagem no tempo. Apesar dos desafios, os cientistas modernos continuam a explorar as fronteiras da física em busca de pistas sobre a viagem no tempo. Experimentos em aceleradores de partículas, como o LHC no CERN, simulam condições extremas que, teoricamente, poderiam criar buracos negros ou distorções no espaço-tempo. Embora o objetivo principal seja entender o universo, qualquer anomalia poderia ser apontada para novas descobertas. A pesquisa sobre matéria escura e energia escura, componentes misteriosos do universo, também pode ter implicações. Se pudermos entender e talvez manipular essas energias, pensamos ter os ingredientes necessários para estabilizar buracos de minhoca. Além disso, a área de computação quântica tem conduzido experimentos que, em certo sentido, simulam viagens no tempo de informação, onde partículas interagem como se fossem feitas no passado ou no futuro, embora não se traduza em viagem temporal para seres humanos. Ainda estamos longe de uma máquina do tempo, mas a ciência continua a empurrar os limites do conhecimento, mantendo viva a chama da possibilidade. 7. O projeto Pegasus, relatos de viagem no tempo e conspirações no campo das teorias da conspiração.
Um dos relatos mais intrigantes sobre viagem no tempo é o do Projeto Pegasus. Esse suposto projeto secreto do governo dos Estados Unidos da América teria ocorrido durante a Guerra Fria, envolvendo experimentos com viagens no tempo e teletransporte. A figura central dessa narrativa é Andrew Basiago, que afirma ter sido um participante do projeto quando criança. Ele alega ter viajado para o passado, visitando eventos históricos como a Guerra Civil Americana e até mesmo o discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Basiago também relata ter sido transportado para o futuro e para Marte, descrevendo detalhes de tecnologias e cenários futuros. Embora não haja provas concretas que corroborem as alegações de Basiago ou a existência oficial do Projeto Pegasus, a história alimenta a ideia de que governos e elites militares poderiam ter descoberto a tecnologia de viagem no tempo e a manutenção em segredo. É um lembrete de como a linha entre a ciência especulativa e as teorias da conspiração se tornam tênue quando o assunto é o controle do tempo. 8. Os crononautas do século XXI, evidências e debates atuais. A internet e a cultura pop trouxeram a ideia de viajantes do tempo para o primeiro plano, gerando debates e até mesmo evidências curiosas. Um termo que se popularizou é o de crononautas, pessoas que, completadas, viajaram no tempo. Um dos casos mais famosos é o de John Titor, um indivíduo que em 2000 e 2001 alegou ser um viajante do tempo de 2036. Ele previu eventos futuros, descreveu sua máquina do tempo e alertou sobre uma futura guerra civil nos Estados Unidos da América, embora suas previsões tenham falhado e a identidade de Titor permaneça um mistério. O caso gerou uma enorme discussão online sobre a veracidade e as implicações da viagem no tempo. Outros exemplos incluem pessoas em fotografias antigas que parecem usar roupas ou tecnologia moderna, ou objetos estranhos encontrados em contextos históricos improváveis, apesar de a maioria desses casos serem facilmente explicados por coincidências. Erros ou fraudes, eles alimentam a imaginação popular e o fascínio por visitantes de outras épocas. A persistência desses relatos mostra que, mesmo sem provas irrefutáveis, a ideia de que o tempo pode ser visitado continua a nos cativar. O grande mistério do tempo, a viagem no tempo, é essa ideia que transita entre o mito, a ficção e a ciência mais avançada. Continua a ser um dos maiores mistérios da existência. Das lendas milenares às equações complexas de Einstein e dos relatos conspiratórios a anacronismos curiosos. O tempo se revela uma dimensão muito mais flexível e enigmática do que percebemos no nosso dia a dia. Será que algum dia poderemos desvendar seus segredos e navegar por suas correntes? Ou uma viagem no tempo permanecerá como um sonho distante, um limite final para a nossa compreensão do universo? Uma coisa é certa, uma jornada para descobrir continua, e o tempo, por enquanto, guarda seus próprios segredos. E você, acredita que uma viagem no tempo é possível? Qual você gostaria de visitar, ou qual segredo da época do futuro você gostaria de vender? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se este vídeo você viajou no tempo da imaginação, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais explorações de mistérios. A gente vê no próximo vídeo. Até lá!